Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula do professor Alexandre Bueno e hoje a gente vai conversar sobre formas de composição do texto. Então entra nos slides aqui comigo e acompanha aí. Vamos lá. Então as formas de composição do texto são fundamentais para a comunicação eficaz e expressão de ideias. E aqui a gente vai explorar diferentes maneiras de organizar e apresentar esse conteúdo na forma de texto, desde a argumentação até a narração. É uma pincelada geral sobre todas as formas de composição de texto dentro desse panorama aí da argumentação e da narração. Então vamos adiante. Olha só, o que são essas formas de composição então? Elas são maneiras de organizar e apresentar ideias em um texto. Tudo isso parte da intenção do autor. Então por que a gente aprende isso? Para escrever com clareza e propósito, para escolher a forma mais adequada ao objetivo comunicativo que você tem e para reconhecer essas formas nos textos que você lê. Quando você vê textos por aí, quando você lê, faz aí as suas interações comunicativas ao longo aí da sua vida, é interessante que você entenda o que está acontecendo na construção dos textos com os quais você tem contato, com os textos inclusive orais com os quais você tem contato. Então vamos de volta aqui, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre argumentação, dissertação, descrição e narração, tá? Então vamos adiante. O que é argumentação, então, né? Muito se fala sobre isso, cai em concurso público, é um tema muito caro aí aos vestibulares. Na redação do Enem nós temos um texto dissertativo, argumentativo, e o que é isso? A argumentação tem como função convencer o leitor sobre um ponto de vista. Você encontra esse tipo de texto em artigos de opinião, editoriais, debates e nas redações que aparecem nos concursos, nos exames, nos vestibulares que eu comentei. Tá? Um exemplo prático aqui, ó, uma frase aí argumentativa. Devemos reduzir o uso de plástico, pois ele polui os oceanos e ameaça a vida marinha. Tá? Então estou tentando convencer você de que é necessário reduzir o uso de plástico. E outro exemplo aqui embaixo, né? Na verdade uma citação de Bourdieu. Quando falamos, não queremos apenas ser compreendidos, mas também respeitados e acreditados. Por que é importante a gente olhar isso? Porque quando você argumenta, você também está se posicionando, você está demonstrando o seu ponto de vista, você está marcando a sua posição. E aí você também está pilotando a percepção que o outro tem sobre você. Então essa é a questão fundamental aqui da argumentação. Quais são os recursos que nós temos à nossa mão, né, para poder fazer argumentação? Você precisa cuidar da unidade e da coerência do seu texto, manter tudo unido, todas as partes como se fossem cada um componente de um grande organismo completo que é o seu texto. Coerência, tem que colocar coisas que fazem sentido juntas. Você precisa ter argumentos claros, tem que ser direto, né? Não dá para ficar dando voltas, enfeitando demais. Se você trouxer dados para o seu texto, esses dados devem ser confiáveis. É legal usar exemplos, comparações, analogias, metáforas, são ferramentas muito ricas para argumentação. E você precisa estabelecer conexões, explicar ideias e ligar informações. Olha um exemplo aqui. Segundo a ONU, mais de 8 milhões de toneladas de plástico vão parar nos oceanos todos os anos. Então, ainda naquela questão do plástico, no exemplo que eu dei inicialmente, agora eu desenvolvo com uma informação. Isso traz um peso para a minha argumentação, deixa a minha argumentação mais eficaz, porque eu trouxe dados de uma fonte supostamente confiável aqui, né? Dados da ONU, da Organização das Nações Unidas. Agora vamos conversar sobre dissertação. O que é dissertação? Então, ela é a forma usada para explicar, interpretar ou expor ideias. Tá? Muitas vezes a gente ouve falar sobre texto dissertativo argumentativo, porque ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Você disserta, você explica as ideias, interpreta, expõe as suas ideias e, ao mesmo tempo, tenta convencer o seu leitor de um determinado ponto de vista que você está defendendo. Daí a ligação dissertativo-argumentativa. Então é isso. Muito comum em textos escolares e acadêmicos, a gente faz isso o tempo todo. Quando você faz um TCC, né, um trabalho de conclusão de curso de graduação, geralmente é um artigo, uma monografia, um relatório técnico,
ou no mestrado, uma dissertação, ela até se chama dissertação, ou no doutorado, uma tese, você tem que defender o seu ponto de vista. É um texto autoral em que você apresenta os detalhes que você está explicando, mas você também defende os seus achados. Você defende ali o seu ponto de vista. Tá? Então, um exemplo prático aqui. A reciclagem é um processo que transforma materiais usados em novos produtos, contribuindo para a preservação ambiental. Eu apresentei, expliquei e expus essa ideia aqui. Então, uma dissertação, ela não quer convencer exatamente, mas informar e refletir sobre um tema. Quando a gente tem, além da apresentação de informações, a missão de convencer, aí nós temos o que chamamos de texto dissertativo argumentativo. Descrição. O que é, então? Ela serve para apresentar detalhes sobre pessoas, objetos, cenários ou sentimentos. Ela ajuda o leitor a imaginar a cena com riqueza de detalhes. Um exemplo prático, o parque era amplo e tranquilo, com árvores altas e um lago de águas claras onde nadavam os patos. Com as palavras apenas, se eu esconder a imagem aqui, você já consegue criar uma imagem mental desse parque que eu estou descrevendo. Tá? Então a função da descrição é essa, é criar na cabeça do seu leitor imagens mentais para que ele consiga entender aquilo e conhecer ambientes, pessoas, espaços e tudo mais. Aquilo que está na dimensão física, você traz para a dimensão textual, a dimensão das palavras. E como é que a gente faz uma boa descrição? Você vai usar aspectos simultâneos, ou seja, relata tudo que está ali presente naquele momento, naquela cena, ao mesmo tempo. A atenção aos detalhes é importantíssima aqui, você tem que dar atenção a tudo que está fazendo parte ali, e você escolhe elementos que você quer realçar e outros elementos que você não quer dar tanta importância assim, né? A gente cria a descrição também com intencionalidade. Você cria imagem sensorial, ou seja, nós exploramos os sentidos, a parte visual, sonora, tátil, a partir das palavras. Quando você usa palavras que exploram esses sentidos, você inevitavelmente causa um estímulo cognitivo de simulação, né? Como você realmente estimula as partes do cérebro que seriam estimuladas se a pessoa vivesse aquela experiência. E o foco no instante, né? Então na descrição a gente não se preocupa com progressão temporal. O foco é naquele instante, naquele momento em que você é como se fosse uma fotografia, né? É como se você parasse o tempo por um instante para poder fazer aquela descrição. Então a dica é usar adjetivos e comparações e caprichar na observação dos detalhes. E o interessante é que a descrição, ela é muito raro você encontrar textos que sejam unicamente, exclusivamente descritivos. A descrição permeia outros tipos textuais. Tá? Então a gente vai encontrar descrição, por exemplo, em uma narrativa, em um romance, em uma história que você conta, você vai descrever personagens, você vai descrever espaços. Então ela não é algo que a gente encontra de maneira isolada. Ela geralmente faz parte de outros tipos textuais. Então, a descrição tem essa característica, né? Na verdade, todos os outros tipos podem se misturar. Eu acabei de dar um exemplo do dissertativo e argumentativo, que é muito comum a gente encontrar misturados. Vamos entrar agora no outro tipo aqui, que é a narração, né? O que é uma narração? É a forma, né, de comunicação, né, um tipo textual que conta uma história ou uma sequência de ações ao longo do tempo. Tem personagens, fatos, mudanças. A narração pode ser de elementos verídicos, casos reais, casos verdadeiros, pode ser ficcional, você pode inventar o espaço, pode ser de aventura, pode ser de ficção científica, ela pode ser de elementos sobrenaturais, fantásticos. Você tem total liberdade para poder criar os mundos e as realidades que você quiser. E um exemplo prático aqui, né? Só um trechozinho. Quando cheguei ao parque, percebi que algo estava errado. O lago estava vazio e um silêncio estranho tomava conta do lugar. Aqui eu já comecei a criar um suspense para algo que está por vir. Então essa é uma técnica de narrativa que nós vemos muito em vários textos.
narrativos, tá? E as narrativas, assim, o céu é o limite, não tem limite, é onde a criatividade realmente toma a dianteira aqui e guia o que vai acontecer. Que elementos costumam fazer parte da narração? Então eu tenho aqui alguns elementos fundamentais. O que, o fato, o que acontece, que tipo de desenvolvimento você vai ter para essa sua narração, quem são os personagens, que podem ser fictícios, podem ser reais, pode ser uma mistura dos dois, inclusive, como, o modo com que essa ação aí se desenrola, quando, então a gente sempre tem que ter uma noção de tempo, uma história se desenvolve dentro de um determinado tempo, dentro de um espaço, que é o lugar, é o próximo elemento que eu trago aqui. Por quê? Qual é a causa? Então a gente sempre tem uma história no passado que desenvolve uma determinada realidade que causa a história do presente. E toda história tem duas histórias, né? Tem essa grande do passado que faz um pano de fundo, aí tem a história do momento e às vezes tem até uma outra terceira história, então as histórias vão se entrelaçando, né? Cada personagem tem a sua história, seu ponto de vista e a consequência, né? O que aconteceu depois. Aí a gente tem esses elementos. Então é realmente uma imitação da vida, né? Então a narração envolve mudanças e acontecimentos. Características fundamentais da narração são sequência de ações, tá? Então aqui não há simultaneidade como na descrição, é relativa essa ideia, né? Porque dá sim para pensar em elementos simultâneos, só que a gente conta um de cada vez, tá? Então você pode ter, por exemplo, uma narração de guerra, e aí você tem um casal que foi separado pela guerra, o homem, o jovem foi pro exército, tá lá vivendo a situação de guerra, e enquanto isso a namorada ficou no país deles, tá vivendo a vida dela, e esses acontecimentos são simultâneos. Mas a gente vai, em um capítulo, ver o ponto de vista do jovem que está na guerra, no outro capítulo ver o ponto de vista da menina que ficou para trás, e por mais que os acontecimentos, talvez na linha do tempo, sejam simultâneos, né, eles sejam simultâneos os acontecimentos, na hora de escrever, na hora de contar a história, a gente precisa escolher qual ponto que a gente vai tratar primeiro. A gente tem tipos de narrador, que podem ser narradores que participam ou que observam. Tem narrador onisciente, que é aquele que sabe de tudo que os personagens pensam e tudo mais. Ele pode não ter essa onisciência também, tá? Então isso é tudo escolha do escritor. E tem a questão da ordem dos fatos, né? Eles podem acontecer em ordem linear, ou então você pode ter flashbacks, pode começar a história do fim e depois voltar, né? Um exemplo clássico de história que inverte a ordem aí é o caso da série de filmes do Star Wars, né? Então eles começam, se eu não me engano, do 4, foi o primeiro filme que fizeram nos anos 70, aí depois foram apresentando os outros, e anos depois vieram com o primeiro filme ali, né, a primeira história de fato. O começo da história apareceu mais de 20 anos depois do primeiro filme, né? Então eles quebraram a história em várias partes e soltaram elas fora da ordem cronológica, tá? Então você pode fazer isso. É normal, funciona bem, né? A história tem que ser boa. No fim das contas, a história tem que cativar os leitores, os espectadores, no caso do cinema. E os textos não são puros, é esse ponto aqui que eu queria destacar. Um texto raramente usa uma forma só dessas, né? Um desses tipos textuais a gente pode chamar. Então, uma narrativa pode ter descrição, um texto dissertativo pode ter argumentação, uma reportagem, né, que é na sua maioria descritiva, pode ter outras formas como descrição, pode ter ali também, se for uma campanha de vacinação, por exemplo, pode haver argumentação para poder convencer as pessoas a irem aos postos de saúde se vacinar. Então, esses textos se misturam, mas costuma haver a predominância de um desses tipos. E a dica final: o segredo está em combinar essas estratégias com equilíbrio e clareza. Tudo nasce da intenção. Você tem que saber qual é a sua intenção e a partir da intenção você escolhe a dose de cada um desses tipos para poder passar sua mensagem adiante. Por que isso é importante?
para sua comunicação, facilitar a compreensão e a comunicação. É repertório, enriquece o seu conhecimento enciclopédico de mundo. Você tem uma caixa de ferramentas de comunicação mais rica quando você conhece esses recursos. Escolhas, isso consequentemente lhe dá escolhas, porque você, uma vez que você conhece as ferramentas, você consegue julgar a melhor forma de expressar suas ideias e vai aumentar também a eficácia dos seus textos, porque você vai ter um controle melhor. Tá? Então tem aí a referência, Odenildo Sena. O texto está disponível para você ler dentro da nossa plataforma Moodle, né? Se você está me vendo aqui no YouTube, faço o convite para você estudar no Instituto Federal. Essa aula faz parte do nosso curso técnico em multimeios. E é isso. Encerramos por aqui. Foi um prazer ter você comigo e nos vemos na próxima aula. Até mais.